Olá, seja muito bem-vindo ao Log Life. Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente porque você vai fazer os treinamentos que são obrigatórios para iniciar aqui com a gente. Ou mesmo você está fazendo uma reciclagem ou uma revalidação do treinamento, porque ele é válido por 1 ano, tá certo? Então, vem comigo que eu vou explicar para vocês de uma maneira mais simplificada quais são os procedimentos que você tem que se ater no transporte. Antes de mais nada, eu queria destacar alguns pontos sobre a profissão do motociclista aqui na Log Life, né? A gente faz o transporte de material biológico, existem umas qualificações básicas que você precisa ter para fazer transporte com a gente, como placa vermelha, ter curso de motofrete e ter tomado algumas vacinas que provavelmente o seu gestor vai falar com você. É muito importante ter sempre em mente a pontualidade, porque é um material, né, que se perde com muita facilidade. Então a pontualidade, a comunicação e aviso de qualquer tipo de atraso é muito importante nessa sua profissão. Combinado? Então tá bom. Vamos para o primeiro treinamento, que é o de limpeza e desinfecção. Esse treinamento, ele diz respeito sobre esses dois institutos, que é a limpeza e a desinfecção. A limpeza como um processo que é mecânico, né? Você pega a esponja, você pega o sabão, né? O detergente e faz a escovação daquele lugar para fazer a remoção da sujeira que tem no local que você está limpando. Diferente da desinfecção, que já é um processo físico, químico, porque utiliza produtos, né, que no caso são os desinfetantes, e eles fazem a limpeza mais profunda, né, retirando micro-organismos, bactérias e tudo que pode causar um contato, né, uma contaminação mais problemática para o material biológico, tá certo? Todos os dois processos são muito importantes para a gente conseguir manter a estabilidade do material e também a regularidade do nosso serviço, tá certo? Uma coisa importante é quem que é o responsável pela limpeza do baú, né? Então, aqui a gente tem a foto aí do Elcio, que é um colaborador nosso de Teresina, e tanto ele quanto vocês são os responsáveis pela limpeza desse baú, tá certo? Essa limpeza tem que ser feita semanalmente, não pode esquecer. É muito importante e é preciso ter o registro no checklist pré-operacional e de limpeza, tá certo? No caso de algum acidente ou derramamento das amostras, é muito importante que você tenha em mente que você não pode tocar esse material e nem fazer a limpeza e nem descartar esse material de qualquer forma, tá certo? Então, quando acontecer isso, você observar que teve um derramamento ou você sofreu um acidente e acabou que as amostras derramaram, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com a gente, né? Porque o responsável por fazer a desinfecção do local e do seu veículo, caso tenha caído algum tipo de material nele, é o responsável técnico. Pode ser tanto da Log Life quanto do cliente que você está atendendo, tá certo? Essa pessoa ela vai ser responsável por fazer o isolamento do local, certificar que não ficou nada para trás, comunicar o remetente e o destinatário dessa avaria da amostra e comunicar as autoridades também, tá certo? Agora, esses materiais eles têm que ser descartados de maneira própria, então eles têm que ser levados para o cliente, tá? E aí no cliente, o responsável da área técnica, o responsável, né, um funcionário da área de saúde vai fazer o descarte correto desse material, tá bom? Existem 3 conceitos muito importantes que vocês têm que saber, que são as embalagens primária, secundária e terciária. Vocês estão envolvidos nisso diretamente, porque a amostra ela vem no tubo de ensaio, né? E aí, essa é a embalagem primária. Esse tubo de ensaio vai dentro de uma sacolinha plástica, que é a embalagem secundária. Então, aí já tem uma contenção da amostra para que ela não derrame com muita facilidade, né? Então, pode ter um derramamento dentro do saquinho, que isso aí tá dentro do controle, você pode levar para o cliente normalmente, naturalmente. Só quando tem um derramamento fora desse saco que aí é necessário ter uma atenção especial, tá?
Então, a embalagem primária é o tubo de ensaio, a secundária é o saco plástico e a terciária pode ser tanto caixa de papelão quanto caixa rígida ou caixa térmica, né? Aqui na foto a gente tem a Lifebox, que é desenvolvida pela Log Life, então ela já vem com todos os sinais, as indicações que precisam vir na caixa, né? Precisa ter o sinal de UN3373, que significa que está sendo transportado material biológico, bem como também precisa ter a informação de que é categoria B esse material, que é também informando que é material biológico, tá certo? Todas essas classificações são regulamentadas pela Anvisa. Tá? Além dessas informações, é preciso constar o remetente e o destinatário, ou seja, de onde está vindo para onde que está indo. Muito importante essas informações, tá certo? Quando é feito o transporte em caixa térmica, é importante vocês terem em mente que a responsabilidade pela limpeza das caixas térmicas, ou seja, pela higienização delas, é do cliente. Além desses pontos, é importante também reforçar com vocês que as amostras elas podem ir em algum tipo de temperatura, pode ser refrigerada ou congelada, né? Esses acondicionamentos tem que corresponder ao tipo de material que tá ajudando a manter a amostra na temperatura ideal. Então, se a amostra ela tem natureza refrigerada, e quem vai saber isso é o próprio cliente, é o próprio remetente ou destinatário, né? O ponto de onde você está coletando, as amostras que são refrigeradas são acondicionadas com Gelox, que é esse material que tem que é feito de plástico, tem um gel dentro dele e ele mantém as amostras que precisam chegar e serem transportadas refrigeradamente, tá certo? Agora, quando elas precisam ser congeladas, é necessário que utilize o gelo seco na caixa, tá? O gelo seco, ele tem uma durabilidade muito baixa, então às vezes é preciso colocar um pouco mais de gelo seco para que a amostra consiga chegar com a temperatura ideal, né, no destino final dela. E tem que tomar esse cuidado, então, com essa diferenciação. Refrigerada, então, é Gelox, congelada é com gelo seco, tá bom? Esse é o checklist pré-operacional, é o documento que vocês vão registrar se está tudo certo com a caixa. E aqui na parte de baixo vai indicar se teve a limpeza semanal que a gente mencionou mais cedo, tá certo? Agora vamos pro treinamento de biossegurança. É um treinamento que ele está visando tanto a segurança de vocês quanto a segurança do material, a estabilidade do transporte dele, tá certo? É muito importante que vocês tenham cuidado com a carga e com a sua saúde. Então, toda vez que coletar ou entregar material, é importante higienizar as mãos, né, dar uma lavada, ir no banheiro, lavar com água e sabão, tá certo? Isso é uma medida preventiva para a gente evitar qualquer tipo de contato seu com o material. Busque sempre deixar a carga num local fresco e fora e longe, né, do sol, porque como a gente acabou de conversar, existem amostras que são refrigeradas e congeladas. Se você deixa num local que é quente, né, que tem contato direto com o sol, o tempo de vida aí desse acondicionamento ele vai ser bem menor, né? Uma pergunta que acontece muito é: o que eu posso guardar dentro do meu baú? A gente disponibiliza o kit API, que vem com jaleco, luva e máscara. Esse kit não é para uso de vocês, é para uso do responsável técnico caso ele precise se dirigir ao local para fazer a remoção das amostras que foram derramadas, tá? Então, no seu baú tem que ter esse kit sempre, tá? Sempre que prestar serviço para a Log Life, o kit tem que estar lá dentro, tá certo? E as maletas térmicas, que são, né, ou maleta ou caixa de isopor que você está fazendo transporte. Isso e nada mais. Não pode ter alimento, não pode ter capa de chuva, não pode ter bota, né? Qualquer outro tipo de material dentro do baú, porque a chance de contaminação é muito grande. Pensa, você está levando seu almoço ali dentro,
e aí transportou durante o início do dia uma série de material biológico, né? O risco é muito grande. Dentro as responsabilidades do responsável técnico, que é essa pessoa que vai fazer o recolhimento do material, ele tem um checklist que vocês estão vendo aí, para marcar, né, todas as etapas que ele precisa fazer quando tem o derramamento do material biológico, né? No mais é isso, seja muito bem-vindo. Se você está só fazendo a reciclagem do treinamento, se atente a essas observações que eu dei para a gente manter um bom serviço e deixar sempre o cliente satisfeito, porque a amostra biológica não deixa de ser a vida de um paciente, né? Alguma situação dessa forma. Então, muito obrigada e boa sorte na prova!